Nós conversamos agora com o senador Humberto Costa, que é senador pelo PT de Pernambuco. Boa noite, senador Humberto Costa. Prazer falar com o senhor. Boa noite, uma alegria poder falar com vocês, falar com a TVT e o Brasil Atual. Uma alegria. Prazer é todo nosso, Obrigada. senador. Senador, os trabalhos na CPI retornaram, né, após um breve recesso. Eu queria que o senhor falasse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual desta primeira semana dos trabalhos aí na CPI após o recesso. Bem, eu acho que nós retomamos ainda um pouco como é segunda temporada de qualquer série, ainda tateando, né? Acho que os depoimentos dessa semana, eles não trouxeram, assim, grandes novidades, mas eles serviram para reforçar, não é, algumas leituras que nós fazemos desse processo como um todo. Eles nos ajudaram a reforçar a nossa convicção de que esse é um governo que não tem qualquer tipo de controle, que não tem transparência, que as pessoas facilmente têm acesso ao centro de poder do governo, especialmente lá do Ministério da Saúde, e que utilizam-se de facilitadores, né, o chamado tráfico de influência, para acessar sem grande dificuldade esse centro de decisão e para tentar, de alguma maneira, influir no conteúdo dessas decisões, né? Então, isso é muito grave, é uma demonstração de que nós estamos vivendo sob um desgoverno, né? Um governo que não tem absolutamente qualquer tipo de controle sobre o que acontece na máquina pública. Isso foi bastante reforçado nos depoimentos dessa semana. Senador, queria destrinchar um pouco alguns desses depoimentos. O primeiro deles, queria saber a avaliação do senhor sobre a postura do reverendo Hamilton Gomes de Paula, da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, que ali chorou, tentou fazer um meia-culpa, e assim como aconteceu com outros depoentes, por exemplo, o empresário Ayrton Antônio Soligo, o Ayrton Cascavel, tentou jogar ali para o colo do Dominguete, né? Porque tem acontecido essa coisa do passa ou repassa. Qual que é a avaliação do senhor com relação à postura e depoimento do reverendo? Eu acho que o reverendo ele ficou completamente nu em termos de se poder mostrar à população brasileira que o trabalho que ele fazia não tinha nada de humanitário, e não se sabe claramente de que é que ele vivia. Provavelmente deve viver de lobby, né? Ele protegeu o tempo inteiro pessoas que nós não sabemos quem são, mas sabemos que são pessoas importantes. Ele entrou com muita facilidade no Ministério da Saúde, ele conseguiu acesso a vários departamentos do Ministério e até mesmo ao secretário executivo sem nenhum esforço. Ele alegou que fez exploração de prestígio, né? Quando fez citações em gravações, tanto do presidente da República quanto da primeira-dama, mas nós não temos elementos para dizer se ele, em relação a isso, mentiu ou não. O que se pode dizer é que ele, por meio de relações que tinha dentro do governo ou de relações que tinha com pessoas próximas ao presidente da República, teve fácil acesso para chegar ao Ministério e apresentar, juntamente com a Davat, o Dominguete, não é? Uma proposta de venda de vacinas que era completamente ilusória, né? Eles não tinham as vacinas. Senador, por tudo que já foi apurado, discutido, ouvido até agora na CPI do Senado, que apura ações e omissões de Bolsonaro frente à pandemia de Covid-19, em quais crimes podem ser atribuídos ao presidente da República, na opinião de vocês, na avaliação de vocês? Eu acho que, em primeiro lugar, vários crimes de responsabilidade, né? O presidente da República descumpriu a Constituição em vários momentos nessa pandemia, né? Ele tem a obrigação de defender a vida e não o fez.
ele tem a obrigação de garantir o direito de todos ao acesso à saúde. Ele não o fez. Ele tinha a obrigação de assumir como Estado a garantia de acesso das pessoas ao sistema de saúde, e ele não o fez. Não é? Ele deixou de cumprir, por omissão, a sua responsabilidade de preservação da saúde pública ao se omitir na compra das vacinas. Né? Então, vários crimes de responsabilidade ele cometeu, além de vários crimes comuns, como disseminação de epidemia, descumprimento de regras sanitárias legalmente estabelecidas. Não é? Então, só aí a gente já tem vários crimes que ele cometeu, tanto crimes de responsabilidade quanto crimes comuns. Né? E é possível que, de alguma forma, durante essa investigação, seja possível identificar alguma vinculação dele com má versação de recursos. Né? Senador, ainda nessa esteira da responsabilização, queria agora focar um pouco num depoimento que havia também bastante expectativa, porque essa figura foi citada ao longo das últimas semanas, antes do recesso, né, na verdade, da CPI, que é o ex-assessor de logística do Ministério da Saúde, Marcelo Blanco. Queria primeiro perguntar para o senhor se atendeu às expectativas, né, a declaração dele e, sobretudo, focar no fato de que ele informou a CPI que estava mesmo negociando vacinas para o setor privado, o que acaba sendo também um desvio de função, considerando a pandemia que a gente estava vivendo, que estamos vivendo ainda, melhor dizendo, mas que no ano passado está envolto em toda esses escândalos, e ele então assume isso. Qual que é a avaliação do senhor também sobre essa declaração? Olha, só ainda em relação à pergunta anterior, me esqueci de citar os crimes contra os direitos humanos, né? Aquilo que aconteceu em Manaus, que a população foi feita de cobaia para o uso da cloroquina e outras coisas mais que o presidente fez e que desrespeitaram claramente os direitos humanos, e isso nós vamos mandar para o Alto Comissariado das Nações Unidas de Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Quanto ao Marcelo Blanco, que é um coronel, né? Ele, na verdade, fez um depoimento que eu acho que ele assistiu várias vezes, o depoimento do Roberto Dias, assistiu outros depoimentos para não cometer qualquer tipo de contradição com esses depoimentos. Né? E ele, na sua fala, deixa muito claro que estava fazendo negociação para aquisição de vacinas para o setor privado, quando isso, inclusive, nem estava ainda definido por lei. O Congresso, quando votou pela primeira vez, o Congresso votou uma proposta que a iniciativa privada só poderia comprar vacinas para doar para o SUS. Não é? E depois que já houvesse a vacinação de toda a população vulnerável, aí 70% da população, não é? Aliás, 70 milhões de pessoas, poderia haver a venda para o setor privado. Então, segundo, ele diz que estava tratando com a Davat sobre isso, no entanto, ele abriu diversas portas, não é, para que a Davat chegasse ao diretor de logística do Ministério da Saúde. Então, ele cumpriu o papel de levar um lobista para um encontro com um agente público. Né? Ele já havia saído do Ministério, apesar de que a organização do governo Bolsonaro é tão grande que somente no mês de junho, né, é que se consolidou esse processo de fechamento da destituição dele. Não é? Então, o depoimento também ficou muito longe do que nós queríamos, mas deixou claro a confirmação de que havia ali um esquema, não é, para tentar praticar atos de corrupção com a aquisição das vacinas. Não é?
Senador, qual a expectativa para os próximos depoimentos, os próximos pessoas que vão ser ouvidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito lá em Brasília, para a semana que vem? Tem aí no próximo dia 12, quinta-feira, o Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados. Como é que vocês estão se organizando para fechar essa semana aí, que promete na próxima semana, nesta semana, aliás? Veja, nós vamos ter na terça-feira, né, o tema das notícias falsas, né? E vocês sabem que a desinformação cumpriu um terrível papel nessa pandemia, porque vendeu para as pessoas a ideia de que essa era uma doença simples, vendeu para as pessoas a ideia de que havia uma cura fácil, barata e ao alcance de todo mundo, que era a cloroquina e outros remédios desse kit Covid, não é? E também disseminou informações falsas sobre a vacina e a vacinação. E isso certamente levou ao adoecimento de muita gente e à morte de muitas pessoas. Então, nós vamos ouvir o Instituto Força Brasil, que ele é, inclusive, muito interessante, porque, de um lado, ele disseminou mentiras sobre a vacina, que a vacina era ineficaz, que a vacina poderia trazer problemas, etc., etc. E, do outro, se associou ao senhor Hamilton, o reverendo Hamilton, para tentar vender vacinas no Ministério da Saúde. Veja que contradição, né? E nós pretendemos, nessa oitiva, tentar compreender como é que esse esquema de fato funcionava, né? Quem eram outros sites, outras pessoas que atuavam junto com o Instituto Força Brasil. Há pessoas na direção do Instituto Força Brasil que estão em vários inquéritos que apuram ameaças ao Supremo Tribunal Federal e também a tentativa de quebra da democracia no Brasil, não é? E nós queremos saber também sobre o financiamento desse Instituto Força Brasil, para que possamos estabelecer um paralelo com outros sites e blogs que fazem esse trabalho. No outro dia, nós vamos ter, antes da ida do Ricardo Barros lá para a CPI, nós vamos ter a presença da Vitamedic. Essa Vitamedic é uma empresa que produz ivermectina, uma das drogas aí do kit Covid, que teve um crescimento de faturamento monstruoso de 2020 para 2021 e que patrocinou uma associação chamada Médicos pela Vida, que fazia disseminação de informações além da prescrição desses medicamentos que não têm eficácia contra a Covid-19. A Vitamedic chegou a pagar, inclusive, páginas inteiras de grandes jornais nacionais apregoando o uso do kit Covid e referenciando essa associação Médicos pela Vida como um espaço de articulação importante dos profissionais de saúde. Inclusive, criou um aplicativo, né, em que os médicos podiam acessar e ali receber informações de como utilizar esses medicamentos. Senador, queria agora repercutir com o senhor o imbróglio da questão da investigação da Polícia Federal sobre vazamentos de depoimentos. Lembrando que o seu colega, senador Randolfo Rodrigues, se manifestou a esse respeito, porque o presidente Jair Bolsonaro vaza também informações e impõe sigilos a documentos dos filhos dele, entre outras coisas. Queria saber como o senhor está avaliando todo esse cenário. Se é mais uma tentativa, como muitas que Bolsonaro e seus apoiadores têm feito de ataques às instituições, na tentativa de atingir a CPI, se é outra coisa, qual a avaliação do senhor? Não, eu acho que Bolsonaro está vivendo um momento extremamente difícil, né?
ele está muito isolado politicamente. Hoje, o grande respaldo que ele tem é do Centrão, dentro do Congresso Nacional, por isso ele não sofre um impeachment hoje. Mas, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista da opinião pública, do ponto de vista dos setores econômicos produtivos, dos partidos, de um modo geral, afora o Centrão, e também dos meios de comunicação, tanto os meios de comunicação alternativos quanto a mídia tradicional, todos estão hoje contra Bolsonaro. E as pesquisas de opinião mostram que ele, pelo menos nos números de hoje, não conseguiria ser reeleito. E aí eu entendo que ele conta com a possibilidade de permanecer no poder com ou sem eleições. Então, ele planeja, na minha avaliação, um alto golpe que garanta que ele possa continuar. Com quem ele conta? Com uma parte das Forças Armadas, com uma parte das polícias militares, com os milicianos, que hoje já são uma instituição para além do Rio de Janeiro, e conta também com esses grupos de motoqueiros, atiradores e caçadores, que também são fortemente vinculados a Bolsonaro, não é? Mas não conta com a população. Então, ele está criando toda uma situação para construir um pretexto com esse objetivo, né? E uma das coisas que compõem a construção desse pretexto é atacar os outros poderes, a independência e a autonomia dos poderes. Está aí a briga dele com o Supremo e com o TSE, e agora ele está indo não para cima da CPI, mas para cima do Senado Federal. A CPI é um instrumento de fiscalização do Congresso Nacional e, como tal, não pode ser atacado nem investigado pelo governo. Senador, como é que está o clima aí em Brasília, nos bastidores, não só por conta da CPI da Covid-19, né, que é apurações e omissões de Bolsonaro, mas também diante de tudo isso, esses ataques à Constituição, ataques ao Estado Democrático de Direito, popularidade em baixa, desemprego em alta. Como é que está repercutindo tudo isso aí entre os pares em Brasília? Olha, eu acho que há um clima de preocupação, há um clima de tensão. Não acredito que haja condições para Bolsonaro dar um golpe de Estado, porque para isso ele precisaria ter apoio de uma parte da sociedade, ter apoio das elites econômico-financeiras, ter apoio da mídia, nada disso ele tem. Ele só conta com essas forças a que eu me referi. Então, eu acredito muito mais na possibilidade de uma quartelada, de alguma coisa que não se sustenta, não é? Do que de um golpe de Estado. Mas a gente sabe que, em meio a uma quartelada, morre muita gente, a liberdade é sufocada, não é? Nós temos aí muitos direitos que são suspensos. Então, nós temos que fazer uma barragem democrática que envolva todos os setores da sociedade que estão contra essa tentativa de golpe, não é? E isso envolve o Congresso Nacional. O clima é um clima de tensão, mas é um clima também de resistência. Resistência a essas sandices que esse governo vem fazendo. Senador, a gente já está encerrando, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, mas ainda pegando carona nessa última pergunta, a gente sabe que um processo possível de impeachment envolve outras coisas, ele começa inclusive na Câmara dos Deputados, mas ainda sobre esse clima, o que mais falta para o afastamento do presidente? Considerando todas essas variantes da CPI da Covid e todas essas outras atitudes que ele vem tomando? Olha, para um impeachment, né, nós precisamos ter crime de responsabilidade. Há vários. Nós precisamos ter uma queda de popularidade significativa do governo. Ele está perdendo, mas ainda tem apoio aí de 20% a 25% da população. Lembrar que Dilma, quando sofreu impeachment, tinha 9%, Collor tinha 7%.
Michel Temer tinha 9, conseguiu permanecer. Mas a popularidade baixa pesa. A mobilização social, né? Nós tivemos aí um início de gente indo para a rua, mas parece que ainda é preciso um esforço maior para que isso repercuta sobre os parlamentares e que eles assumam a ideia do impeachment, né? E, finalmente, o mais importante, que é o governo não ter uma base de sustentação que lhe garanta resistir ao impeachment, né? Dilma não conseguiu ter 171 votos para permanecer na presidência da República, né? E Bolsonaro hoje tem muito mais do que isso. Justamente as alianças do Centrão também, ou do Direitão, foram justamente para isso, né, senador? Exatamente, exatamente. E com isso, quero agradecer demais a participação do senador Humberto Costa, trazendo aqui as últimas da CPI da pandemia, da CPI da Covid. Senador, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, um abraço a vocês e a todos que nos acompanharam. Abraço. Um abraço.